Hello, everybody! Vamos lá para a nossa aula de número 5, agora do ITA e do IME. Então, a teacher costuma dividir, colocar a aula da carreiras militares diferente da ITA e do IME, por quê? Apesar de cada prova ter sua particularidade, na prova do ITA e do IME, os textos The Economist, The Telegraph, Scientific American, os textos são um pouco mais bem elaborados, mais aguçados, mais puxados no vocabulário. Então, para você ter esse embasamento, mesmo que no IME você tenha que escrever parágrafos, e a teacher sempre comenta sobre isso, mesmo que a prova do IME seja toda em inglês, e o inglês seja um pouco mais puxado, se você dominar o vocabulário, a metodologia, a gramática, os tópicos gramaticais, inclusive de pronomes e preposições que a gente vai ver hoje, você resolve qualquer uma das duas com propriedade, assim como qualquer carreira militar e qualquer vestibular. Então, a gente vai ver esses pronomes, essas preposições dentro do texto, dentro de exemplos, e a teacher vai falar como que cai no ITA e no IME. Ok? Então, vamos lá para a nossa aula de número 5, aí, né, do ITA e do IME, né? E a teacher começa com os pronomes. Então, pronouns. Existem muitas classes gramaticais, mas a que substitui e determina os substantivos são os pronomes, os pronouns. E além de acompanhar esses nomes, que são os substantivos, né, aquele nomezinho que vem junto, a teacher já deu aula de substantivo, define-lhes limite de significação. Prepositions já são as famosas preposições, que tem gente que fala, nossa, teacher, difícil demais, tem preposição in, on, at, about, over, são sem fim. Não preocupe com isso. Hoje eu vou explicar de uma forma que você vai conectar cada uma com o significado que ela tem, o bizu que eu vou dar dessas preposições, a imagem que eu vou mostrar, que é em forma de esquema, e os exemplos. Vai ficar claro e definido para você. Você vai ver que não é um bicho de sete cabeças. É tranquilo quando se define. Igual quando a teacher fala dos verbos, né? Que você fala I worked e I will work. Você usou presente, passado e futuro. E 3 tempos verbais que demorariam 1 ano e meio, 2, você aprendeu em uma aula. Sem falar os outros, perfect, continuous. Então tá cheio de bizu. E hoje você vai pegar todos os bizus dos pronomes, essas classes de pronomes. Ao invés de eu ficar falando de sujeito, objeto, eu vou explicar qual é a funcionalidade, como que você utiliza de fato aquele pronome e aquela preposição. E vai ficar tudo, ó, ok, encaixado para que você consiga a sua aprovação. Vai contando aí com a teacher que vai dar bom. Então, a gente vai ver, começando pelos pronomes, a gente vai ver pronomes pessoais, e aí ele tem subject and object. A teacher vai explicar direitinho o que vai ser um sujeito e um objeto. Geralmente, sujeito é o que vem no começo de uma frase, e o objeto, ele vem mais depois, porque aquele objeto direto, indireto, vem depois do verbo. Então, se eu falar, por exemplo, eu uso essa caneta, eu uso a caneta para escrever. Eu é o sujeito, I. Agora, eu uso o quê? A caneta. Para quê? Para escrever. São objetos. Então, tá lá no final da frase. Então, vai ter o pronome que substitui o sujeito, que está no começo, e o que substitui o objeto, que está mais para o final. E aí a gente vai ver qual que usa no começo, qual que usa no final. Aí vai ficar mais fácil. Com as tabelinhas que a teacher vai mostrar, para você não ficar decorando cada um e nem vendo todos separados. A gente vai ver todos juntos, mixed, né? Mesclados aí juntos, misturados, para que você compreenda a utilização deles. Os possessivos, que já demonstram o próprio nome, posse. Os demonstrativos. Os reflexivos, que o nome já diz que ele reflete, como se fosse você refletido no espelho, você vê o quê? Você mesmo. Então, yourself, myself, herself. Os indefinidos, tem alguém em algum lugar, de alguma forma. Então, somewhere, some way, somehow, someone, que a gente vai ver, any, anybody, anywhere. Eu vou explicar a diferença de cada um. Os pronomes relativos, que fazem as frases relativas, que são as relative clauses, que vai ter uma aula só delas, porque cai pra caramba no ITA e no IME, mas a gente vai ver separadinho, eu vou mostrar uma introdução bem boa e embasada. Os pronomes interrogativos, que são os WH questions, só que quando eles aparecem no meio da frase, ele vem como pronome interrogativo. E quando eles aparecem no começo, como WH questions. Eu vou dar uma introdução também, por quê? Porque ele é um tipo de pronome. Mas claro que vai ter uma aula também definindo isso. Como vocês já perceberam a metodologia da teacher, eu faço de uma forma que eu explico o conteúdo, se tiver alguma coisa para falar sobre ele, eu falo dentro, e quando o conteúdo é muito difícil, complexo ou cai pra caramba, com bastante recorrência, eu abro uma outra aula para explicar isso mais a fundo. E dar os devidos exemplos para que vocês se sintam mais confortáveis e mais seguros para fazer essa prova. Então vamos lá, né? Começando então aí pelos personal pronouns. Deixa eu colocar maior para a gente ler juntos. Então vamos lá. Personal pronouns. Os personal pronouns, pronomes pessoais, podem indicar pessoas, lugares e objetos. São classificados em
Subject pronouns, os que funcionam como sujeitos, como por exemplo, né? Olha o exemplo aí. Lavínia is beautiful. She is beautiful. Então, é um nome que está com a função aí também, né? De sujeito. Ó, a Lavínia. E aí eu substituí por she, ela. Então, eu poderia falar que a Lavínia é o nome dela e eu substituí por she, ela. Então, vamos supor que tivesse lá na prova escrito assim, né? Paul and John are friends. E aí colocaria, você pode substituir, you can substitute, you can replace Paul and John by, for the pronoun, 2 pontos, we, I, he, his ou they. Paul and John são 2 pessoas, eu não posso falar he, só ele, só se fosse Paul, eu substituía por he. Paul and John, eles, they, e aí substituir por they. O ITA não costuma colocar tão simples assim nenhum IME, mas eles colocariam, por exemplo, assim, ó, the pronoun that can replace is, e aí colocaria o pronome e talvez colocaria um outro junto. Por exemplo, Paul and John are going to the house. E aí, Paul and John and house can be replaced, o Paul and John e a casa. Poderia ser substituído por they, que aí seria they do eles, and it, que é a casa. We, nós, and it, que é a casa. Para pensar se está falando de nós, está falando de eles, então sempre vai ter alguma referência ao pronome, alguma forma de falar de algum pronome, de substituir por algum pronome, de pedir para você substituir sem prejuízo, ou qual é incorreta sobre o pronome. Às vezes eles não vão chamar o pronome de pronome mesmo, não vão falar pronoun, mas vão falar o termo. The term, o termo tal, the word, a palavra tal, the vocabulary presented, aquele vocabulário apresentado. Então, você tem que dominar para que você consiga responder. Quanto mais você domina e sabe os pronomes, melhor e mais fácil é de você praticar o scanning e o skimming e ler aquele texto mesmo com propriedade, fazendo as devidas referências e fazendo a devida varredura. Porque uma vez que você entende, compreende e retira os pronomes de dentro da frase, fica muito mais fácil para você. Ok? Então, tá aí o Lavínia, que seria pronome sujeito. E o outro, teacher, agora eu vou falar, eu quero ir ao parque com a Lavínia. Então, primeiro eu falei, a Lavínia é bonita. Ela é bonita. Agora, eu quero ir ao parque com a Lavínia. Eu quero ir ao parque com ela. Teacher, eu falei o mesmo ela. Ó, só que aqui não usou she, usou her. Então, ela no começo da frase é she. Ela no fim de frase é her. E é essa que é a diferença dos pronomes pessoais, o sujeito e o objeto. O sujeito, ele vem no começo da frase, pode até vir no meio, mas ele está funcionando como a pessoa que pratica a ação. E o her, que é o ela, vem no final. Então, se fosse, por exemplo, eu quero ir com ele, com o Patrick, seria with him, ia estar him, não he. Eu quero ir com eles, com a Lavínia e o Patrick, with them, que é o que eu vou mostrar agora a tabelinha, com eles, entenderam? E assim por diante. Então, a gente vai ver a tabela que mostra os subject pronouns e os object pronouns separadinhos e mostrando. Aí a gente vai escrever qual que usa no começo e no meio, qual que usa no final, para que você possa fazer os seus estudos de forma mais prática, ok? Então, tá aí, she is beautiful, e aqui with her, e não with she. Eu não posso usar o mesmo ela do começo da frase no final. Tem outro, e a gente vai ver a tabela. Para o meu método de explicação, aí a Titi desenvolveu esse método aqui para o estratégico, olha o jeito que eu falo. Os pronomes sujeitos, subject, vêm no início da frase, porque eles são o sujeito da frase, o subject, é o que eu falei agora. Porque o sujeito é que realiza a ação. Pode até ser que ele apareça no meio de uma frase, mas ele está vindo com papel de sujeito, quem realiza a própria ação. Olha aqui o exemplo dele vindo no meio, se fosse, he works at the office every day. Ele trabalha no escritório todo dia. E se eu quisesse falar, em vez de ele trabalha só todo dia ele trabalha. Então, eu falei, every day, he works at the office. Quem que faz a ação? Ele. Continua he. Agora, eu trabalho no escritório com ele. Aí seria o quê? Vou até pôr aqui. I work at the office. Eu trabalho no escritório. With, com ele, ó. With him. Podia usar he, teacher? Não, porque o he é o sujeito. Subject pronoun. E o him é o objeto. Vai perguntar isso. O it, him não vai perguntar se é pronoun, se é subject, não. Mas vai perguntar se aquele pronome, aquela palavra, that term, está exercendo a função
de um objeto ou a função de um sujeito. Ou vai perguntar se aquele pronome está realizando a ação. É aquela palavra que determina quem realizou a ação. Se for essa aqui, não, porque é pronome, está no final. E aí é objeto. Agora, se for esse aqui, sim, porque é sujeito. Igual aqui no he, ele é sujeito. O sujeito é que exerce a ação. Então, viram que se você entender, é a mesma palavra, tem a mesma tradução, mas um usa para o começo e outro usa para o final da frase. Viram aí? Os object pronouns aparecem no fim de frases, com a função de objeto. Como se fosse o objeto direto e indireto do português. Mas para quem? Mas isso não precisa ser lembrado, já até falo, não precisa decorar isso. Só aprender a funcionalidade desses pronomes. O que você precisa saber é que os pronomes sujeitos e objetos têm o mesmo significado. Falei agora. Então, ela estuda, she studies, e eu estudo com ela, I study with her. Eu não posso falar study with she, viu? Ela no começo, she. Ela no final, her. Como esses pronomes estão correlacionados, fiz uma tabela para você. Foi o que a teacher falou agora. Olha que legal a tabela. Olha aí. Subject pronouns, eu. Então, o eu tá aqui, eu no final da frase é me. Olha aqui, eu sou a pessoa. I am, it's me, sou eu. Viram aí? Então, você tem o eu no começo da frase e tem o me quando você usa para o final de frase. E aí, é a mesma palavra, teacher? É a mesma palavra. São a mesma palavra, só que um usa no começo e o outro usa no final. Certinho? Continuando, daí a gente vê aí o seguinte, que tem o you. You are the person, você é a pessoa. It's you, é você. Para o you coincide. Tanto o you no começo quanto o you no final é o mesmo. He is the person. It's him, é ele. Já o he mudou, viu aí? No começo, deixa eu colocar com marca-texto para ficar melhor para vocês, senão fica ruim para vocês verem. No começo da frase, o you fica igual, o I muda para mim. O he no começo, no final fica him. Já o she no final fica her. O it no final fica it. O we fica us, que é diferente. O you mantém o you e o they fica them. Então, vamos ver isso? Vamos lá, teacher. Vamos ver isso aqui junto com a teacher. Vamos definir isso aqui, então. Vamos fazer um resumo, né? Vamos ver tudo que a gente falou de forma mais sucinta. Vamos ver, então, aqui. Então, o que a gente viu foi I am the person, it's me. Eu no começo da frase, eu no final, me. You no começo da frase, no final continua you. He é ele, no final da frase fica him. She é ela, no final da frase fica her. It é isso para o objeto ou animal, no final da frase continua it. We é nós no começo da frase, no final fica us. Esse é o que mais muda. O you mantém you e o they no final da frase fica them. Então, eles são meus amigos, they are my friends. Eu gosto deles, I like them, e não I like they. Viu aí? No começo usa they, no final usa them. Para que eu tenho que saber? Tem que decorar? Não precisa decorar, como os cursos falam, decora a tabela. É que no dia da prova do it ou do ime, vai ter essa palavra e perguntando se ela se refere a duas pessoas. Se for o them, sim, duas ou mais, porque é plural. Him, se está se referindo a uma pessoa só. Sim, porque him é ele, é uma pessoa só no caso masculino. Her, uma pessoa só no caso feminino. Entenderam? Então, compreendido. Vamos passar para o próximo. Agora vamos falar dos possessive. Vou até colocar maior aí na tela que é melhor para vocês verem. Então, possessive adjectives. Esses pronomes estão sempre acompanhados por substantivos, modificando-os. E eles não têm singular e plural. Por exemplo, my significa meu, minha, meus e minhas. Assim como your significa seu, suas, seus, suas. Então, assim por diante. Isso é muito bom, inclusive para vocês. Isso é muito bom, mas isso é excelente. Porque quando eu costumo falar isso para os alunos, que olha só, quando você recebe a visita, né, de uma pessoa de fora, então um americano, pode ser um norte-americano ou então um falante da língua inglesa que vem da Europa, né, de Londres ou de qualquer outro lugar. E essa pessoa vai falar, ele vai falar, por exemplo, a sua caneta, teacher Andréia. Ele vai falar sua caneta, que é o your pen, sua caneta. E se ele falar assim, seu caneta? Porque ele escutou você falando, eu gostei do seu carro. Aí ele fala, seu caneta. Aí você fala, não é seu caneta, é sua caneta. Aí ele, é sua, ok, obrigado, né, sua. Aí ele vai falar assim, nossa, eu gostei da sua computador. Você fala, não é sua, é seu. Ele, poxa, mas é seu ou é sua? Porque em inglês a palavra your é seu, suas, seus, suas, que é o que eu falei aqui, My é meu, minha, meus, minhas. E o your é seu, suas, seus, suas. Então é muito mais fácil para identificar lá no dia do texto do it e do ime se o pronome está falando de alguma coisa possessiva.
Porque tanto seu quanto sua, se é posse de forma geral, já é ele. Você já sabe que a alternativa está correta. Não precisa você ficar analisando se está no singular ou plural, que seria número, né, grau ou gênero, não precisa. O your demonstra posse. O que tem de particular é o que a teacher vai falar agora. Ó. Os possessive adjectives, eles são esses aqui, que aparecem geralmente no começo ou no meio de frase. Já os possessive pronouns substituem os substantivos. Então, eles estão sempre ligados e não sofrem também flexão. Mas olha como que eles ficam no final. Vamos ver agora, igual o outro. Era I, you, he, she, it no começo, os subject pronouns. You, him, her para o final, os objetos. Aqui é a mesma coisa. Tem o possessive adjectives e o possessive pronoun. Olha o possessive adjective, significa meu no começo e no meio de frase. E o outro, mine, que é o meu para o final de frase. Então, viram aí? Resumão. Eu, você, ele, ela no começo, o subject. Eu, você, ele, taranã, até nós, o objeto. Esse aqui, possessivo. Meu, minha, seu, sua, é o possessive adjectives. Meu, minha, seu, sua, no final, possessive pronoun. Viu aí? Daqui a pouco vai ter uma tabela com todos esses, mas vamos ver o exemplo. Vou pôr maior aí para vocês, ó. Before leaving, I got my wallet, peguei minha carteira, my keys, minhas chaves, my laptop and my books. Viu que tudo, ó, minha, meu e meus, ficou tudo my. Olha o outro exemplo. Whose umbrella is this? It's mine. And the keys, they are mine. Então, ó, de quem é esse guarda-chuva? É meu. E as chaves são minhas, ficou tudo mine. Então, o my é para o começo da frase, ou então no meio, como esses aí estão no meio, e tem uma palavra depois dele, enquanto o mine está no final, e depois dele tem um ponto final, e não tem mais nada nele. Então, a gente também pode fazer a seguinte colocação, que para vocês memorizarem melhor. Quando você usa o possessive adjectives, que é o my, your, her, his, você tem que pôr alguma coisa depois dele, que é o substantivo. Se você usa mine, hers, his, não precisa pôr mais nada, e sim o ponto final. Viu aí o resuminho? E tem as tabelinhas. Vamos ver as tabelinhas para ficar melhor ainda da gente visualizar. Vejam aí a tabela e a teacher escreveu exemplo. Aí é legal que você pode printar. Você pode utilizar isso daí, imprimir, escrever, utilizar, abusar disso daí. Que é bem legal fazer a tabela e ver o exemplo para o começo, para o meio e para o final. Quer ver? Ó, vejam aí, ó. My car is black. Meu carro é preto. Where is your car? O seu. His car, o dele. Her car, carro dela. Its car, carro disso, da loja, da concessionária. Our, o nosso. Your, o seu. Their. E aqui tem a pronúncia their ou their. Seria deles ou delas. Já o possessive pronouns, olha só. Mine, meus. Yours, seus. His, deles. Hers, dela. Its, dele ou dela, para o objeto ou animal. Ours, nosso. Yours, seus. Theirs, deles. Inclusive aqui tá meu, deixa a teacher arrumar, ó. É deles. Deles ou delas, ok? Então, é esse daí que é o resumo de tudo. Então, o primeiro, lá que a gente viu, lá, é o quê? O primeiro, a gente vai colocar o pronome que começa a frase, que são aqueles pronomes objetos, e tem ou os pronomes sujeitos, e depois os pronomes objetos. Então, os pronomes sujeitos, eles são aqueles que inclusive usam no verbo to be, que a gente faz o verbo to be com I am, you are, he is, she is, não é? Então, esses pronomes aí são os que a gente chama de subject pronoun, pronome objeto. Então, a gente usa I, you, he. Eu gosto disso, I like pizza. He likes pizza, ele gosta de pizza. She likes ice cream, ela gosta de sorvete. We work a lot, nós trabalhamos muito. They dance, eles dançam. Aí se eu for falar essas mesmas pessoas, eu danço com ela, eu trabalho com ele, eu viajo com eles. Aí usa o mesmo, só que pro final, aí muda o pronome. Então seria I work with her e não with she. I travel with him, com ele, não with he. I like going to the club with them e não they. Então, pronome sujeito, pronome objeto. Eu, você, eles, elas. Aqui, o possessivo sujeito e o possessivo objeto. Então, o possessivo sujeito é o my e your, que está no meio da frase, e os que colocam no fim da frase e ponto final, mine, yours, hers, his, ours, yours e theirs. Ok? É o resumo de tudo. Daqui a pouco vai ter uma tabela com o resumo de todos que eu vou falar hoje.
Tanto o objeto e o sujeito dos primeiros, quanto o objeto e o sujeito desses aqui, quanto os reflexivos. A teacher fez uma tabela com tudo para ser o resumo, o apanhadão geral de tudo. Agora vamos ver a próxima, que tem um exemplo de uma mulher, e nesse exemplo também eu usei todos os pronomes possíveis. Vamos lá. Vejam aí. She is elegant. Ela é elegante. She is tall. Ela é alta. Então, viu que primeiro eu usei sujeito, dois sujeitos. Ela é elegante, ela é alta. Isso aqui é sujeito. Vocês estão vendo que isso aí é sujeito, né? Não tem como isso aí ser outra coisa, não é um objeto, é um sujeito. Então, ela é isso, ela é aquilo, sujeito. Agora a frase continua. Aí eu falei, her purse is black. A bolsa dela é preta. E her hair is long. E o cabelo dela é longo. Agora eu falei dela. Enquanto estava she is elegant, era ela. Agora tá dela. Então agora tá usando o pronome de posse. Só que o que tá no começo de frase. Então usou her. Se fosse no final, ia usar o quê? Geralmente no final coloca o quê? O Szinho. Ia ser hers. Agora observem a pergunta que está embaixo do she is elegant. Porque tá she is elegant. Ela é elegante. Ela é alta. A bolsa dela é preta. Her. E a pergunta? Agora, na pergunta, eu vou ter que usar um pronome sujeito, né? Porque eu vou perguntar, ela tal alguma coisa? Ela isso? Ela aquilo? Justamente eu vou usar o pronome sujeito. Olha lá, ó. Did she rent the dress for the party? E o verbo rent, lembrando que tem a expressão rent a car, que é alugar. Então, está perguntando se ela alugou o vestido. Como que você sabe que alugou, teacher? Não é se ela aluga. Por causa do did. Lembra que a gente teve aula de verbos? Na aula de verbo, a teacher explicou que o auxiliar do presente era do e does, e o auxiliar do passado é o did. Então, quando faz pergunta com did, igual se eu fizer a pergunta, do you speak English? É você fala inglês? Agora, se eu perguntar, did you speak English? Você falou inglês? Viram aí? Então, como tá did she rent, está querendo saber se ela alugou o vestido. E a frase toda é, did she rent the dress for the party? Ela alugou o vestido para a festa? Será que ela alugou? Olhando a imagem. Será que ela alugou? É isso que ele quer saber. Did she rent? Ela alugou para a festa? E aí olha a resposta. No way. Eu coloquei uma expressão. Eu podia falar no. Deixa eu apagar esse rent aqui. No, she didn't. Porque a pergunta do you speak English seria yes, I do ou no, I don't. Did you speak English? Yes, I did. No, I didn't. Aí aqui a pergunta ia ser, did she alguma coisa? Yes, she did. No, she didn't. Mas a teacher quis usar uma expressão. No way, que significa de jeito nenhum, sem chance. Então, ela alugou o vestido para a festa? Sem chance. The white dress, it's hers. É dela. Então, a gente usou. Vamos revisar todos que usou aqui, então? Então, vamos ver todos que usaram aqui, que a teacher vai olhar junto com você. Aqui. She, pronome sujeito. Her, pronome de posse, vestido dela. She, sujeito de novo. Hers, o posse para o final, porque é dela, só que usando para o final da frase. Viram? Então, usou she como sujeito, usou her como posse no meio da frase e usou hers no final. Viram aí? Então, essas diferençazinhas que o ITA pode perguntar se poderia substituir, se a aplicação está correta, se o termo hers se refere a uma personagem, o sujeito, o artista, o cantor, o pesquisador que está dentro do texto, né, lá, e aí se for mulher, she, vai realmente falar de her, se for homem, seria his, o pronome que remete, e é claro, na hora de você interpretar o texto, que tenha esses pronomes, que tenha o pronome his, que tenha o pronome her, que tenha o pronome theirs, que tenha o pronome yours, então você tem que dominar para que você interprete de forma, né, boa, sucinta e com propriedade, ok? Continuando, aí a teacher colocou um exercício do ITA de 2018 para mostrar os pronomes que a gente estudou agora dentro desse exercício do ITA, que é uma chargezinha do agar. Vamos ver? Vou pôr maior aqui para todo mundo conseguir visualizar. Vejam lá, ó. As questões, né, de 13 a 15 referir a tirinha, eram essas questões aqui que tinha essa tirinha lá na prova. Então vamos lá. Ó, a charge é Agar the horrible. What did you ever see in that man? A mulher está perguntando para a filha, hein? O que você viu naquele homem? E olha o did aqui de novo, hein? A teacher falou que o did era auxiliar do passado. Como a gente já teve a aula de verbos,
que foi a nossa aula de número 2, dá pra gente falar então do did, do will, do are, do do, do does, né? Aí bastante para poder utilizar esses auxiliares. Did you ever see? O que você viu nesse homem? Oh, now, mother. Olha a cara que ela fez. Lembra que a teacher falou para vocês que quando você observa uma charge, se você observar direitinho a expressão facial, se você observar os movimentos, se você observar principalmente o que o rosto mostra, você já poderia até matar a questão. Lembra que a teacher falou isso? É o caso essa daqui vocês iam ver. Se a pergunta daria para você identificar por causa disso. Olha aqui. A mãe pergunta, o que você viu nesse homem? Ela, ai, now, mother. Igual, nossa, vai começar? Então, ela tá, assim, insatisfeita porque a mãe vai ficar falando disso, né? Deixa eu colocar maior pra gente ler. Olha aí. E aí, a teacher colocou. Aí, tem os outros pronomes que eu sublinhei, né? Aí, pra ficar mais fácil pra vocês. Então, olha aí. Elga, your husband is a lazy man. O seu marido é um homem preguiçoso, viu? Que ele usou o seu marido. Usou a palavra seu. That's not true, mom. Agar works hard at his job. Ó, ele trabalha muito no trabalho dele. Então, ali era your husband, seu marido. Se fosse no fim da frase, ia usar yours. Como tá your é no meio. His job. Ele trabalha muito no trabalho dele, ó. His, no trabalho dele. Aí, olha o que ela falou. Maybe, but everybody serves him. Mas todo mundo serve a ele. Serves him. E ponto final. Então, por isso que usou him e não podia usar aqui his. Porque seria o do meio da frase, him, que é pro final. E depois, he was, ó, sujeito, he, porque é no começo da frase, he de novo, que é sujeito, subject, e aí no final, olha lá, now fetch me a pillow for my back, para as minhas costas, my. Viu também o pronome de posse usado aí no meio da frase, que poderia ser no começo também, demonstrando o meu. E se fosse no fim da frase, ia usar o quê? Me ou mine. Viram aí? Aí olha o que a teacher comentou aí, ó, nos comentários para poder ficar melhor ainda de você visualizar, ó. Nessa charge, na prova do ITA de 2018, todos os pronomes sublinhados, os dois primeiros são possessive adjectives, porque o your se refere a Elga, your husband, seu marido, e falando do marido ser preguiçoso, lazy. E ela responde que o trabalho dele, his job, é difícil. Depois apareceu um object pronoun. Todos servem a ele, him, que significa ele, só que no final de frase. E o último também é possessive, ó, my back, um travesseiro para as minhas costas. Lembrando que o my podia ser meu, minha, meus e minhas. E aqui é o travesseiro para my back, minhas costas. Viram aí? Deixa eu colocar maior para quem quiser ainda ver, né? De novo o exercício. É isso. Então vamos lá. Agora a teacher Andréia vai continuar. A gente vai falar de outros exercícios. Eu vou mostrar agora um outro exercício aí para vocês, agora do IME. Eu quis mostrar esse daí do ITA, agora a teacher vai mostrar um do IME. E todo mundo vai prestar atenção. E a gente vai ver onde que estão os pronomes e como que você usaria esses pronomes. Eu fiz os mesmos comentários como se fosse aqui, ó. A teacher fez comentário lá também com o do ITA e agora com o do IME. Vamos ver os comentários que a teacher fez. Porque aí todo mundo depois pode printar, pode pegar esse exercício, né? Pode tentar fazer de novo, pode olhar quais eram as alternativas, enfim. Que vocês usem e abusem aí, né? Tanto da videoaula quanto dos PDFs, para que todo mundo possa ficar aí craque, né? Nos exercícios. Então, vamos lá. Vamos ver com a teacher agora o próximo. Aí, ó, IME 2018. Para as questões 38 a 40, responda de acordo com o texto a seguir. E aí ele colocou o texto, certo? E tá aí. Vamos continuar. Lembrando que é para vocês pegarem aí a videoaula, assistir, a teacher tá dando os bizus, né, aí, maneiros para que fique mais fácil. E lembrando que essa aula vai estar na plataforma ITA e IME. Então, a teacher vai colocar o PDF do ITA na plataforma ITA, PDF do IME no IME. Eu tô colocando a aula junta porque o teor da dificuldade dos textos e vocabulário é quase o mesmo. Mas no PDF do ITA, a teacher explica exatamente onde foca, quando tem alguma imagem, charge, como que eles cobram. E na do IME, inclusive falando dos parágrafos que devem ser escritos. Tanto essa videoaula quanto os PDFs vão subir para a plataforma, sim. Ok? Assim como a outra aula que a teacher deu, de quem quiser acompanhar também do Carreiras Militares, tem também os exercícios, vão subir também para a plataforma. Certinho? Então, aqui a teacher sublinhou alguns pronomes, para que vocês vissem, para a gente analisar. Vejam lá.
Could this caterpillar help solve the world's plastic bag problem? Então, como eu sempre digo, o IME não tem imagem, geralmente são textos secos, né, crus, desse jeito aqui, para que você veja o texto e até já te dá uma assustada. Mas nós não vamos assustar, porque a teacher já explicou fazer o skinning e o scanning. Então, você vai fazer escanear com o scanning e vai fazer skim, desnatar ali o assunto e depois focar no que você precisa para você encontrar. Então, veja aqui, Caterpillar, help, parará, tá falando de plastic bag, sacolas plásticas, help, problem. Então, que as sacolas plásticas são um problema quando elas são, né, jogadas fora, ela vai cair no mar, vai prejudicar os animais. A gente já vê que o problema aqui é plastic bag. É a sacola de plástico, que já colocou em discussão para que não seja utilizado. Alguns supermercados cobram por essa sacola para que você não utilize, leve sua própria sacola, principalmente reciclável, de casa. Então, aqui já tem uma problemática, inclusive aqui, ó, da revista Science, que a teacher sempre comenta aqui, item cai, Scientific American, Science, Newsweek, Time, The Guardian, The Economist, The Telegraph, algumas fontes que são recorrentes para você aí entrar na internet e já ir lendo textos dessa natureza, para que facilite e propicie bons estudos. Deixa eu pôr maior para a gente ler o texto. Vamos lá então. Aí, a developer biologist and amateur, então falou de um biólogo, New Age, deixa eu colocar o marca-texto, que é melhor para a teacher não rabiscar, né? O texto fica ruim para vocês. Então, ó, biologist, um biólogo, New Way, uma nova forma para usar plastic bag. Waxworms, o quê? São o quê? Minhocas? Sim, minhocas. Comer elas, então comê-las. Olha aí o elas pro final de frase. O elas no começo seria they, o elas no final é them. Então, viu aí? As minhocas. Por quê? Porque as larvas fazem o quê, ó? As larvas, parará, cleaning, fazem como se fosse uma limpeza. Infested, vão infestar. Put them in a plastic bag. Teve um estudo que colocou elas aí num plástico. Para a surpresa dela, to her surprise, there, elas encontram o caminho delas. Turns break down, palalá, glycol, could be readily converted, convertida para substâncias. Polietileno, produce the year challenge, um desafio. Solution, solução. Então, deu para a gente entender mais ou menos, a gente escaneando, que vai falar que a solução para as sacolas de plástico seriam as minhocas. Como é que elas iam realizar isso? E falou que tinha uma solução. Aqui, vocês teriam que saber o pronome. Olha o que a teacher apontou de pronome aqui embaixo. Vou colocar maior de novo. Aí, ó. Nesse texto do IME, os pronomes sublinhados são object pronouns, porque them se refere às minhocas, elas, waxworms. E o them das larvas, caterpillars, que também é them porque está no final da frase. O terceiro, her, é um possessive adjective, se refere a Federica Bertolini, a pesquisadora, dela. Então, por que é possessive adjective? Não é mais elas, e sim dela. E o their é outro possessive adjective, refere-se também às minhocas, ó, delas. Aí olha o que a teacher escreveu aqui. Você não precisa decorar, você precisa saber onde cada pronome se encaixa, porque aí é suficiente. É o que a teacher costuma falar. Você tem que entender a funcionalidade desse pronome. Ele está dentro da frase para falar que é dela, para falar que é de alguém, ou para falar que é ela, remeter a alguém. E o IME vai perguntar isso, aquele pronome refers to the Federica Bertolucci. Ou então, refers to the waxworms, as minhocas. Refers to the larvae, refere-se às larvas. Ele vai querer saber se refere a uma coisa ou outra, a uma pessoa ou a um objeto. E aí, se você souber o pronome, você mata a questão. Fica simples. Fica tranquilo de resolver e por mais que os textos sejam longos e sejam compridos e sejam até, de certa forma, complexos para ler, quando você domina, quando você entende o uso do pronome dentro da frase, fica mais fácil de você compreender. Combinado? Então, como a gente viu aí pronome sujeito, pronome objeto, pronome que usa no meio, pronome que usa no final, e vimos aí texto do IT e um do IME, a teacher vai fechar esse bloco e vou continuar agora, vou fazer só a vinheta rapidinho, e a teacher vai continuar mostrando mais pronomes e preposições, porque essa aula então é Pronouns and Prepositions, ok? Vamos fechar esse bloquinho e continuar em seguida. Agora.